Aqui estamos mais uma vez para continuarmos a leitura do livro Devassando o Invisível. São estudos sobre fenômenos e fatos transcendentes observados pela mediunidade sob orientação dos espíritos guias da médium Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 6. Romances mediúnicos, segunda parte. Desde o aparecimento da codificação, queixam-se as entidades espirituais elevadas da deficiência do vocabulário humano para expressar a vertiginosidade da palavra dos espíritos, das dificuldades, das barreiras contra que lutam nossos guias para descreverem as grandezas do mundo invisível. Quem é o médium transmissor de revelações e ditados instrutivos de qualquer natureza, especialmente romances desenvolvidos no além, sabe das torturas psíquicas indefiníveis a que se vê submetido quando seu instrutor se dispõe a transmitir algo que vive ou existe das regiões felizes do invisível, as quais desconhece, porque quando desencarnado, ele, o médium, não as pudera atingir, e também sabe que isso, aqui denominamos tortura, a falta de outro qualificativo mais exato, não atinge somente a si próprio, mas também a um instrutor comunicante, que se entregará a disciplinas muito penosas a fim de se conseguir fazer compreender. Disciplinas a que só se anima pelo muito amor à causa das verdades eternas e pelo cumprimento de um sagrado dever. Por isso mesmo, entristecemo-nos quando alguns oradores, empolgados pelo ardor da própria palavra, ao emitirem opiniões meramente pessoais, vão ao extremo de atacar os médiuns com suposições acríticas impróprias, humilhantes, revelando destarte o pequeno conhecimento da causa que tentam defender. E também leviandade na apreciação de um campo delicado e complexo que requer mais serenidade e espírito de observação para ser devidamente estudado. Aqui ele está dizendo, meus amigos, que é muito difícil você descrever alguma coisa para uma pessoa que nunca viu aquilo. Como é que você vai descrever? Quer dizer, faz um exemplo. Como é que você vai descrever para um europeu o que é uma jabuticaba? Que gosto tem? Não é verdade? É muito difícil. Não vamos chegar à conclusão. Essa pessoa não vai jamais entender o que é aquilo. É como você explicar para uma pessoa, um nativo, um indígena, uma pessoa que nunca saiu da sua pequena aldeia, o que é um arranha-céu, o que é o mar. E eu vou mais além, eu vou pedir desculpa para vocês e vou interferir aqui. Quando eu era adolescente, eu vivia numa região isolada do Brasil, bem no centro do país. E eu dava aula para as crianças. E eu falei sobre as baleias, eu falei sobre o mar. No dia seguinte, não veio nenhuma criança na escola. Eu fui à casa dessas crianças perguntar por que os pais não levaram as crianças às escolas. A resposta é porque eu estava mentindo. Como é que pode existir um animal como o que eu descrevi? Que se tal animal existisse, os criadores criariam esse animal, não criariam vacas. Percebem como é que são as coisas? A mesma coisa se trata do plano espiritual. Como é que eles vão explicar para nós situações, realidades que nós não temos a mínima noção de entender? Vamos então continuar a nossa leitura. É certo que o estudo da mediunidade deverá ser acompanhado de cautelosas pesquisas para que se possam remover as numerosas dificuldades de que se comumente se rodeia, como deslindar as múltiplas causas que a poderão desfigurar, levando a mesma ao ridículo e à nulidade. Tratando-se de uma faculdade, por assim dizer, celeste, destinada a realizações imprevisíveis, conviria aos seus detratores, pois os há mesmo dentro da grei espírita, antes investigá-la com espírito de proteção e fraternidade, do que depreciá-la com observações desanimadoras antidoutrinárias. Ora,
As modalidades de meios de comunicação com o invisível têm preocupado ultimamente certos pensadores, que leram os códigos do Espiritismo mais como passatempo do que mesmo com sincero desejo de realmente aprender. Algumas dessas modalidades, consideradas novidades, criticadas por uns, incompreendidas por outros, negadas por muitos, relegadas por alguns a título de fantasias do cérebro de médiuns ignorantes, são, não obstante, tão antigas e já conhecidas dos velhos povos do passado como são a psicografia, a incorporação e as demais estudadas por Allan Kardec e seus colaboradores. Ninguém há que ignore a singular faculdade mediúnica de João o Evangelista, dentre outras que possuiria o chamado discípulo amado, cujo espírito era arrebatado do corpo material durante o transe lúcido de desdobramento. Era alçado ao espaço e, uma vez ali, via Jesus, a quem chamava Senhor, e com ele conversava, recebendo preciosas instruções. O que, porém, Jesus dizia ao seu discípulo seria tão somente ouvido, mas também visto por João, pois a palavra do Mestre tomava forma, transformava-se em fatos e ocorrências diante do apóstolo, pois que o próprio Senhor, Jesus, o mandava escrever em livro tudo quanto presenciara. Daí surgiu o célebre livro Apocalipse, a cujos o último dos belos volumes de que se compõe o Novo Testamento de Jesus Cristo, obra essencialmente mediúnica, não muito clara à compreensão vulgar, em virtude de sua feição esotérica, das dificuldades com que o Divino Mestre ou um de seus agentes teria lutado para tentar transmitir o transcendentalismo profético, servindo-se do vocabulário e das imagens da época, bem mais deficientes do que as atuais, como foi o caso, por exemplo, para descrever a aviação moderna, tão claramente ali revelada. Não obstante a deficiência das imagens, tão bela faculdade não foi isolada ou particular a João. Os profetas do Velho Testamento sucintamente explanaram os mesmos pormenores, afirmando com frequência que eram arrebatados em espíritos, repetindo sempre: "O Senhor disse e eu vi", ao passo que os médiuns atuais não cessam de afirmar que veem em quadros fluídicos através de descrições dos seus instrutores desencarnados, ao receberem obras, mensagens vistas e não apenas escritas, avisos de futuras ocorrências narradas em cenas vivas, principalmente de morte próxima de algum amado. Romances, revelações novas, e não somente com os médiuns declaradamente espíritas, tais fenômenos se verificam. A vida de cada criatura está repleta desses fenômenos, embora a maioria não ligue ao fato a devida importância. Igualmente, a vida de muitos artistas célebres, médiuns, quase todos, sem o saber, alguns demonstrando mesmo faculdades positivas, enumera fatos idênticos, visões, transportes de corpo astral, ou arrebatamento do espírito de que trata João. Contam que Vincenzo Bellini, o grande compositor italiano, durante um sono que tudo indica tenha sido um transe letárgico ou um estado de sonambulismo, sonhou, entre aspas, que assistia a uma festa no céu. De lá mesmo, onde pairava o seu espírito temporariamente afastado do corpo, isto é, do local feliz, do invisível onde se encontrava, certamente algum ponto de reunião de espíritos artistas. Aciona o corpo que dorme e escreve a área vitoriosa de sua ópera Norma, pois que a anterior fora vaiada durante a récita de estreia. Na empolgante obra No Invisível, Leon Denis cita o caso do pintor alemão Alberto Dürer, o qual, preocupado por não se sentir inspirado para a criação de um quadro que reproduzisse os 4 evangelistas, debruça-se à janela de sua água furtada. São aqueles telhadinhos acima do telhado, na cidade de Nuremberg, Alemanha, e faz a sua invocação aos poderes espirituais. Pouco a pouco desenham-se no espaço, à sua vista, materializada, as 4 figuras que ele desejava pintar.
A riqueza dos tons luminosos que envolvem essa obra-prima dos céus clareia a parte da cidade alcançada pelo artista da janela da sua humilde habitação. E este, deslumbrado, plenamente harmonizado com as vibrações das esferas artísticas da pátria espiritual, pôde observar os pormenores do modelo insólito concedido por seus amigos do mundo invisível. Daí a reproduzi-lo mais tarde, obedecendo ao capricho dos claros e das sombras, da harmonia das cores e da pureza das linhas. Seria fácil? Pois Alberto Durer é um grande artista, um sensitivo cujas vibrações penetram as camadas superiores do invisível. E aquela visão sublime se decalcou nos resfolhos da sua alma, em formas indeléveis, o que lhe permitiu reproduzir a obra em toda a sua magnificência. Eu coloquei o quadro no último trecho deste vídeo, para que vocês possam apreciar esse quadro. Continuando. Não raro, o mesmo estranho fenômeno se verifica com os médiuns espíritas em relação às obras românticas que lhes concedem os mentores espirituais. Quadros belíssimos, sequências admiráveis de cenas coloridas, detalhes singulares, etc. Tudo sublimado por um jogo de luzes indescritíveis, são fornecidos àqueles no momento em que recebem a obra, ou antes da sua recepção, mesmo no transe letárgico provocado por seus instrutores durante o preparo da mesma e a adaptação do médium para o feito. Dá-se mesmo o fato de que, algumas vezes, uma só obra terá dois autores, um que a conta ou narra em cenas, no espaço, o outro que as escreve mais tarde, através da psicografia. Nesse caso, ao transcrevê-la sob assistência do seu amigo invisível, o médium já conhece a história, porque a viu narrada no além, o que muito facilita a recepção escrita, pois ou dela se recorda, caso seja instrumento muito lúcido, impressionável, ou quando menos a conserva arquivada na subconsciência, caso a faculdade não disponha da propriedade de reter lembranças ao despertar do primeiro transe. Entre outros médiuns, os que temos notícia, além de nós mesmas, pois esses fatos nos são muito comuns, convirá a destacar Francisco Cândido Xavier, por ser o mais popular e o mais acreditado no conceito geral. Confessa ele que, ao receber da entidade espiritual Emmanuel o livro Paulo e Estevão, assistiu deslumbrado à cena da aparição do Nazareno a Saulo de Tarso, na estrada de Damasco. Quadro fluídico criado pela palavra espiritual, vibração mental, poder do pensamento e da vontade sobre os fluidos existentes no universo, do autor da obra, que está ditado psicograficamente e a qual se converteria na mais bela obra pelo espaço concedida às pessoas depois da codificação da doutrina espírita. Comovido, o médium não suporta tanta grandeza patenteada à sua visão. Abandona o lápis, interrompendo um ditado, prostra-se de joelhos e chora as mais sublimes lágrimas que os seus olhos conheceram. Aliás, é comum um médium se emocionar ante as belezas que a visão lhes rasgam as cenas indescritíveis, quando muito concentrado no trabalho, favorecido pelo ambiente feliz e afastamento completo das coisas desse mundo. Ele se dá ao labor do ditado mediúnico. Muitas vezes, nós mesmas tendo interrompido nossos trabalhos ante o encantamento da sutil beleza espiritual que os nossos guias nos mimosearam, a fim de nos entregarmos ao pranto feliz e comovido que o mundo ainda desconhece. Parece que o médium, em tais ocasiões, tem as suas sensibilidades gerais elevadas ao máximo, pois, se não vibrar uníssono com o autor da obra, não conseguirá realizar o feito. Daí o porquê de um instrumento mediúnico obter obras de poucos autores, pois o trabalho é sempre melindroso e difícil, exigindo o máximo de qualidades harmoniosas de um e de outro, tais como amor à causa, vontade, pureza de intenções, humildade, paciência, perseverança, desinteresse de toda e qualquer natureza, mormente o desinteresse monetário, renúncia e até mesmo espírito de sacrifício, o que deixa entrever
não ser fácil a um encarnado assim comungar tão intensamente com entidades elevadas da espiritualidade. Existem ditados mediúnicos, mesmo romances, que poderíamos citá-los, considerados imitações por muitos observadores, porque não trazem o característico do estilo literário daquele que espiritualmente o concebeu. No entanto, sabemos que a obra realmente é daquele cujo nome figurava no volume. O que se passa é que transmitir o estilo integral é uma tortura para certos médiuns, como um trabalho exaustivo para o autor. Razão porque nem sempre este obrigará seus medianeiros ao penoso labor, visto o intento de uma obra espírita ser a sua finalidade moral, educativa e doutrinária, e não propriamente a simples realização literária. De outras vezes, porque o médium não apresente os recursos necessários, dá-se como tradução do seu pensamento. O médium, recebe o ditado e transmite-o para o papel, empregando sua própria linguagem, o que resulta na desfiguração do estilo literário do escritor comunicante. Se tratar de literato conhecido na Terra, alguns, devido a tais fatores, adotam pseudônimo, encobrindo o próprio nome, até mesmo o seu instrumento mediúnico. Todavia, o pensamento foi do escritor e não do médium, e por isso a obra deverá ser considerada mediúnica. Muitas vezes, desde que não se positive o fenômeno espírita propriamente dito, será mais conveniente que tais trabalhos apareçam a público sob o nome do próprio médium, visto que, destituídos do estilo do escritor conhecido, a quem se atribui o trabalho. Será difícil provar que efetivamente houve o fenômeno mediúnico, muito embora se tenha dado, e assim se contornarão, controvérsias e polêmicas muito prejudiciais à doutrina. Tal sutileza da faculdade mediúnica opera-se comumente entre alguns escritores e será, então, o que chamaremos inspiração. Não obstante, conhecemos tais casos no setor psicográfico também. Alguns escritores desencarnados, como Camilo Castelo Branco, que foi um estilista inconfundível, um purista do idioma português, não fazem, em absoluto, questão de o seu antigo vigor literário se reproduza integralmente através de um cérebro mediúnico. O que querem é se desincumbir da tarefa que lhes desanuvie a consciência das sombras dos deslizes passados, reabilitando-se pela literatura do além-túmulo da antiga feição ociosa ou nociva da literatura cultivada no estágio terreno. É o resgate, pois, que se verificará. Preferivelmente, tais escritores tomarão um pseudônimo, encobrindo-se do próprio médico, que poderá não aguardar o devido segredo, entusiasmando-se com o próprio efeito de que foi instrumento. Outros, como Leon Denis, preferirão não ditar obras mediúnicas e vê-las desfiguradas no seu estilo pessoal. O que querem é a prova insofismável do fenômeno espírita. Continuam no além as pesquisas e experiências encetadas na Terra. Muito em breve, meus amigos, como previu Chico Xavier, nós teremos equipamentos que vão fazer esse contato entre o plano espiritual e o plano físico. Não se dependerá mais de médiuns, e com isso, a suspeita que muitos têm de fraude vai cair por terra, porque será diretamente o nosso querido amigo, parente do plano espiritual que vai nos transmitir as suas mensagens, as suas visões dos planos onde eles estiverem, assim como os mentores também vão nos passar os conhecimentos necessários. Na imagem seguinte, eu trago o quadro de Duré, dos 4 evangelistas. Temos aqui, esse é um díptico, ou seja, é um quadro dividido em 2 partes. São 2 molduras encostadas um no outro. Temos ali João Evangelista, Pedro e Marcos. É o quadro que Duré viu de sua janela. Vocês podem, vocês mesmos, procurarem esse quadro. Existem imagens do rosto em detalhe que vocês podem ver, ok? Por hoje ficamos por aqui. Eu aguardo a todos em nosso próximo capítulo.